Olá, hoje vamos falar um pouco sobre um tema importantíssimo na atualidade: as principais diferenças entre mediação e conciliação. Que mediação e conciliação são temas atuais, eu diria inclusive temas da moda, isso não podemos negar. Esse modismo considero inclusive um modismo muito perigoso, justamente pelo fato de estar desacompanhado do conhecimento de profissionais do direito sobre particularidades de cada um desses métodos. Bem, essa importância ou essa ampliação dessas práticas, ela começa no Brasil principalmente por força da Resolução 125 do CNJ de 2010, que instituiu uma política nacional de resolução adequada de conflitos no âmbito do Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça idealizou essa política, estabelecendo uma série de diretrizes e competências para os tribunais, ou seja, atribuições. Dentre as atribuições fundamentais, essenciais para o desenvolvimento dessa política, está a estruturação dos chamados CEJUSCs, Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Esses CEJUSCs, compostos por mediadores e conciliadores judiciais, capacitados para essa finalidade, têm dentre as suas atribuições a de promover sessões de mediação e de conciliação. Essa política ganha corpo, inspira o legislador e os seus objetivos acabam sendo refletidos de uma forma muito clara no Código de Processo Civil de 2015. O artigo 334 é um exemplo muito forte disso. Ele institui, pela primeira vez, uma audiência obrigatória de mediação ou de conciliação. Também não podemos negar ou deixar de falar também a importância da Lei de Mediação, também de 2015, a Lei 13.140. Bem, essas práticas se tornam, como eu disse, bastante conhecidas, difundidas, melhor dizendo, mas pouco conhecidas nas suas particularidades. Então, quais seriam as principais diferenças? Eu trago aqui para vocês 4 critérios de distinção que eu considero os principais. O primeiro deles, o mais importante, o critério da indicação. Que tipo de conflito é mais indicado para mediação e que tipo de situação conflituosa que seria mais recomendada para conciliação? Para mediação, nós indicamos conflitos inseridos no contexto de relações continuadas, que seriam aquelas relações marcadas por um histórico anterior ao conflito de convivência entre as partes, mas, sobretudo, por uma perspectiva de continuidade dessa relação para o futuro, ou seja, pós-conflito. É o caso típico de conflitos familiares, onde eu tenho, por exemplo, um casal em processo de divórcio, com filhos menores, estão, portanto, em uma situação de conflito, tem todo um passado de relacionamento afetivo conjugal a ser considerado, que não pode ser ignorado, mas também, principalmente, uma perspectiva de recomendação, ou melhor, de exigência de uma continuidade para o futuro, pois, afinal de contas, são responsáveis não só pela criação dos filhos, mas também por zelar pela convivência familiar. Já a conciliação, eu tenho a indicação de conflitos inseridos em relações circunstanciais, que são aquelas relações pontuais. Eu não tenho nenhum histórico anterior ao conflito de vínculos entre as partes, muito menos uma perspectiva de continuidade para o futuro. Exemplo mais clássico, uma batida de trânsito. Bem, o segundo critério de distinção, também muito importante, é o critério dos objetivos. A mediação tem 6 objetivos principais. O primeiro deles, a exploração aprofundada dos interesses envolvidos, ou seja, o mediador trabalha não só com o plano daquilo que a parte ou os mediados dizem necessitar, mas também com aquilo que de fato eles necessitam. E, portanto, busca aprofundar ao máximo, trazer interesses velados à tona. O segundo objetivo é o objetivo do restabelecimento do diálogo. O terceiro, do fortalecimento da relação. O quarto, do empoderamento das partes. O quinto, da transformação dos indivíduos. Mediação é um processo transformativo. E o sexto e último, um objetivo que eu considero secundário, porque depende dos 5 anteriores consagrados, é o acordo. Já a conciliação tem como objetivo clássico o acordo. Não é por outra razão que o conciliador ele tem uma postura bastante propositiva, coisa que o mediador não faz, no sentido de lançar
propostas de acordo, que não vinculam as partes, vale ressaltar. O terceiro ponto de distinção é a profundidade na apreciação do conflito. Se eu tenho uma relação circunstancial, não há uma necessidade ou no que aprofundar. Então, portanto, nesse sentido, na conciliação, o aprofundamento ele é menor, é mais superficial, como eu disse. Ao contrário da mediação, onde o mediador, diante de um conflito inserido numa relação continuada, ele tem obrigatoriamente que explorar o conflito de uma maneira mais aprofundada. O quarto e último elemento de distinção é a atuação do terceiro imparcial. Então, se o conciliador ele é ativo no lançamento de propostas, o mesmo nós não podemos dizer com relação ao mediador. Não lança propostas de acordo. O que não significa que atue como um mero observador. Cabe ao mediador dominar uma série de técnicas de comunicação que proporcione a consagração dos seus objetivos. Saber não só como essas técnicas podem ser aplicadas, de que maneira melhor explorá-las e, principalmente, o momento adequado para a aplicação das mesmas.